O varejo de São Paulo teve o melhor primeiro semestre em faturamento desde 2008, dados divulgados pela Federação do Comércio de São Paulo. Entre janeiro e junho, as vendas varejistas aumentaram 11,3%, o que representa um crescimento efetivo de 54,7 bilhões de reais ante o mesmo período de 2021. Ou seja, não dá para ficar pessimista, não dá para ficar do lado do hard, ó céus, ó vida, ó azar, não tem jeito. Os números são positivos da economia brasileira. É preciso entender isso. O comércio varejista no estado de São Paulo encerrou o primeiro semestre com faturamento real de 37% acima da média histórica para o período. O resultado é o maior para o semestre desde o início da série, que começou em 2008. Entre janeiro e junho, as vendas varejistas aumentaram 11,3%, o que representa 54,7 bilhões ante o mesmo período de 2021 do ponto de vista de crescimento. Dados divulgados pela Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no estado de São Paulo, pelo trabalho feito pela Federação do Comércio, a FEComércio. A federação afirmou que a melhora no nível de emprego, a queda da inflação, o aumento da oferta de crédito e a normalização do cenário da pandemia são alguns dos fatores que explicam estes resultados. A alta foi a melhor da série histórica para o mês. Nas vendas acumuladas, todos os segmentos avaliados na pesquisa apresentaram recordes históricos, com exceção das concessionárias de veículos e das lojas de eletrodomésticos e eletrônicos. O segmento das lojas de vestuário, tecidos, calçados liderou o total de vendas em junho, com crescimento de 18,4%. Foi seguido pelos setores de farmácias e perfumarias, com 14,9%, autopeças 14,2%, outras atividades 12,7%, supermercados 7,2%. Para o segundo semestre, há uma expectativa de que os resultados positivos devam continuar, né? Tradicionalmente, o segundo semestre é o melhor período para o varejo. Vamos acompanhar. Esses dados, Clóvis, são de São Paulo. Olha, eu acredito que sinalizem também um pouco do que esperar para o Brasil. Como você está percebendo a economia aí na sua cidade? Qual a sua perspectiva sobre a atividade econômica? Como é que você está vendo os restaurantes, os bares, os shopping centers? Estão movimentados? As pessoas estão comprando? As pessoas estão frequentando os restaurantes, os bares, shows, espetáculos, os estádios de futebol? Como você está percebendo a atividade econômica? Comenta aqui. É importante que cada um esteja onde estiver, em Belo Horizonte, Florianópolis, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Blumenau, Vitória. Deixa aqui o seu depoimento para a gente sentir. É uma forma da gente ter também um termômetro, né? Porque uma coisa é nós ficarmos vendo as notícias que saem, mas a outra coisa é o depoimento, a percepção de você que aí está do outro lado, como você está sentindo a atividade econômica. A minha perspectiva pessoal é de melhora. Estou errado? Estou equivocado? Comenta aí, por favor, deixa aqui o seu depoimento. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Ainda falando sobre indicadores, sobre números, o setor de turismo também está muito bem, o setor de turismo. O turismo nacional cresceu 33,5% no primeiro semestre desse ano, crescimento de 33,5%. Ele encerrou o primeiro semestre com faturamento de 94 bilhões de reais, um crescimento de 33,5% em relação ao mesmo período de 2021. Dados divulgados pelo Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo também, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, estes números da atividade do setor turístico estão muito positivos, né?
a gente tem visto aí que isso acaba beneficiando toda a cadeia do turismo, né? Restaurantes, shoppings, bares, né? Atividades culturais, setor aéreo, né? Então a gente consegue ver isso de uma forma bem, vamos dizer assim, entrelaçada sobre todos esses segmentos que atuam em sinergia com o turismo. Uma outra coisa importante, olha, o turismo corporativo, aquele turismo de viagem, de negócios, sabe? As pessoas que trabalham em empresas e saem para visitar outros escritórios, para visitar outras atividades. Esse turismo também está crescendo. E é curioso falar sobre isso porque muitos disseram que este setor demoraria muito para retomar e talvez não retomasse as condições anteriores. Muitos disseram, olha, com o sucesso do Zoom, do Google Meet, as pessoas vão se reunir mais à distância ao invés de fazer o que faziam antigamente, que era viajar para estar nos ambientes, para reuniões, para visitas e tudo mais. Mas, a despeito desta previsão de mudança de comportamento, o que nós estamos vendo é que o turismo corporativo ele vem reaquecendo e ele mais que triplicou no primeiro semestre de 2022. A retomada de grandes eventos, seminários, congressos, reuniões corporativas, visitas de trabalho, tudo isso tem impulsionado o crescimento do turismo de negócios no primeiro semestre de 22, e isso foi muito evidente. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas e eles apontaram que o faturamento deste segmento específico mais que triplicou nos primeiros meses deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2021. Ao todo foram contabilizadas cerca de 4,8 bilhões de reais, com destaque para os serviços aéreos, com 3,1 bilhões de reais. Então, mais um indicativo positivo para a economia brasileira. Se você der um zoom e for olhar uma companhia aérea específica, eu escolhi a Azul para a gente dar uma olhada, o que foi que aconteceu? A demanda agora em agosto cresceu 21,5% ante o mesmo mês de 2021. 21,5% de crescimento da demanda da Azul comparado ao mesmo mês de 2021. Esses dados foram divulgados pela própria empresa e que isso reflete uma taxa de ocupação de 81,3% em seus voos. Em agosto vimos mais uma vez um ambiente de demanda robusto na malha da Azul, as tendências de vendas continuam fortes, com tarifas médias bem acima dos níveis de 2019 e esperamos que essa tendência na receita continue, disse John Hodgson, CEO da Azul. Considerando só o mercado doméstico, a demanda subiu 4,3%, enquanto a oferta avançou 2,7%. A taxa de ocupação ficou em 79,7%, uma alta de 1,2 pontos percentuais. No mercado internacional, a demanda subiu 283,1%, com aumento de 202,1% na oferta e uma taxa de ocupação de 88,4%, um avanço de 18,7% ante um ano atrás. Dados aí de uma retomada da economia, de uma retomada de diversos setores, falamos do varejo, falamos do turismo, estamos falando de uma empresa agora específica, a Azul, que também traz aí um reflexo muito interessante sobre os seus números, sobre os seus resultados, não é? E aí, muitos dizem, mas a gente está em crise, não sei o quê. Olha, desculpa, não compartilho desse sentimento negativo. E eu lhes digo, com a experiência de quem tem mais de 30 anos trabalhando no ambiente corporativo, não há espaço na agenda dos empresários para negativismo, para pessimismo. O empresário, ele é um bichinho que naturalmente ele é otimista. Por quê? Porque ele precisa gerar resultados, então ele não fica sentado no problema, ele fica buscando soluções, alternativas.
ele não fica parado, porque quem fica parado fica estagnado, não cresce, não se desenvolve. E o empresário não tem esta índole da procrastinação, ele não tem essa índole da estagnação, ele sabe que a vida é fluxo, que a vida é movimento e que ele não pode parar. É isso. Se vocês entenderem a lógica do pensamento do empresário, você vai entender a lógica que move as empresas. E aí trago aqui um dado bem interessante para exemplificar isso. A Lupo, empresa, né, que você conhece, a Lupo, planeja dobrar de porte e chegar a 3 bilhões de faturamentos até 2024, daqui a algum tempo, né? Estamos na porta de 2024, né? Ano que vem é 2023, vamos lembrar disso. Ela quer dobrar de porte e chegar a 3 bilhões de faturamento. Ou seja, a empresa, ela está crescendo, ela está focando em investimento, está focando em expansão, está focando em novas atividades, novos negócios, é isso, né? Com 100 anos, recém-completados, veja bem, 100 anos, a fabricante de roupas Lupo, focada em moda íntima, esportiva e meias, era mais uma das empresas na fila para realizar sua oferta pública de ações na Bolsa. Porém, com o mau momento do mercado, ela decidiu dar um passo atrás e esperar uma nova oportunidade para fazer o seu IPO. Ano que vem, é possível que faça? Existe já uma projeção de que o ano que vem vai movimentar em ofertas novas de ações na Bolsa, o montante na casa de 80 bilhões de reais. Essa é a previsão, essa é a estimativa, que novas ofertas de ações na Bolsa no ano que vem vão movimentar 80 bilhões de reais. A Lupo, de repente, pode estar fazendo o seu IPO. A presidente da empresa, Liliana Alfiero, afirma que os planos continuam. A empresa quer dobrar de tamanho nos próximos 3 anos, com ou sem IPO. Ou seja, não vai depender disso, mas é possível que faça, né? Porque a captação de recurso ajuda, óbvio. A companhia deve encerrar 2021 com faturamento de 1,5 bi, segundo ela. Isso vai representar um crescimento de 43%, veja você, 43% em comparação com os resultados registrados em 2019. Perdão, a companhia deve encerrar 2022, né? Com faturamento de 1,5 bi. Isso vai representar um crescimento de 43% em comparação com os resultados de 2019 antes da pandemia. Assim, até 2024, a Lupo pretende ser uma empresa que vai chegar ao patamar dos 3 bilhões de reais em vendas. 3 bilhões de reais em vendas. E para isso vem fazendo investimentos. Ora, mas não tem uma crise? Veja que o empresário pensa diferente da grande maioria das pessoas. Entendeu isso agora? Não tem essa de crise, estamos investindo. É assim que fazem as grandes empresas. Eu tenho visto várias empresas programando e realizando investimentos. Tenho visto em diversos ambientes, tenho conversado com as pessoas e é isso que eu ouço, é isso que as pessoas compartilham comigo, né, nos meus contatos e tudo mais. É este o mundo que eu estou vendo. Se você está vendo outra coisa, desculpa, é uma questão de ponto de vista, né? Tem gente que olha só o lado negativo, outros olham positivo, tem gente que fica amedrontado, assustado, enquanto que outros sabem o que vai acontecer. Sabem como, Clóvis? Pela experiência de vida, né? pelo que já viveu, por entender o mundo empresarial, por entender como funciona a dinâmica dos empresários, a lógica, né? A mente dos empresários. 30 anos de consultoria, entendeu, gente? 30 anos de consultoria para grandes empresas, trabalhando neste meio, convivendo com pessoas desses setores, de diversos setores, tive a oportunidade de conhecer o Jorge Paulo Lema, o Abílio Diniz, o Jorge Gerdau, de interagir com essas pessoas, de conhecer suas empresas, de realizar alguns projetos de consultoria onde aconteceram sinergias entre diversas empresas. Então eu sei como funciona isso. E aqui eu trago um pouco dessa experiência corporativa para compartilhar com vocês e dizer, ó, tem um jeito diferente de pensar que é muito distante do senso comum da maior parte da população brasileira que não conhece essa realidade intramuros, vamos dizer assim, do ambiente empresarial. Eu procuro trazer isso aqui como uma novidade e lhe oferecer.
Se você assimilar este conteúdo que a gente vem compartilhando aqui, eu acredito que você terá mais segurança na construção das suas estratégias de investimento. Eu acho que você vai avançar mais. Então, até 2024, a Lupo pretende ser uma empresa de 3 bilhões de reais e isso, por conta disso, ela vem fazendo investimentos, né, para aumentar a sua capacidade de produção. Agora recente, fazer outro parêntese, agora recente a WEG anunciou aí um investimento aí de 600 milhões de reais, ampliando sua planta industrial, né? Então é isso, as empresas vão seguir investindo. Essa história de crise é para a turma que não entende o mundo das empresas, não entende a lógica dos grandes empresários, dos grandes investidores. Aí ficam assustados, apavorados, achando que o mundo está derretendo. Desculpa, crises. O Luiz Alves outro dia disse assim, olha, desde que eu me entendo por gente e vivo no Brasil, crise é uma constante neste país, a gente precisa aprender a surfar essas crises, né? E aí tinha gente preocupado com a eleição, olha, desculpa, é o olhar completamente torto, não tem sentido que as pessoas se preocupam, que as pessoas olham, é preciso uma reeducação mental, aprumar o cérebro para olhar o mundo com uma outra perspectiva. Tem que dar um reset, reiniciar, reiniciar a atividade cerebral pensando de um jeito novo e diferente. Aliás, foi para isso que a gente criou o canal Viver de Renda, para ajudar vocês a pensar de um jeito novo e diferente. Se você for nos nossos primeiros vídeos, a gente bate muito nessa tecla. Olha, este é um ambiente para pensar de um jeito novo e diferente. Se você se permitir dar este passo, esse canal vai ser muito útil para você. E aí, a presidente da Lupo diz que o principal investimento ocorreu agora recentemente, quando a empresa anunciou que estava comprando uma nova fábrica no Nordeste, no estado do Ceará. O espaço era de propriedade da Marisol, dono das marcas de roupas infantis Lilica, Tiger Tigre, e por hora essa compra faz sentido no sentido de ter um nexo, né, com essa ideia da expansão, do crescimento da Lupo, né? Para o ano que vem, Liliana, que é a presidente da empresa, disse que espera que a fábrica já esteja funcionando a todo vapor. Por hora são 80 funcionários sendo treinados para começarem a trabalhar logo no início do ano. A meta é alcançar 1,2 mil empregos ainda em 2022. Entre os motivos da expansão para o Nordeste está a média salarial menor do que em outras regiões do país, o que trará uma maior competitividade para a empresa realizar a sua expansão. Então, essa dinâmica também as empresas pensam nisso, né? Às vezes vão para determinadas regiões mais distante dos grandes centros urbanos, justamente porque sabe que há naquele ambiente uma média salarial menor e aquilo vai ajudar a empresa de alguma maneira a aumentar sua rentabilidade, aumentar sua lucratividade. Não foi por outra razão que muitas empresas foram abrir atividades produtivas na China, porque durante muito tempo era um ambiente onde a faixa salarial era baixíssima, né? Isso acabou já se modificando aí ao longo dos últimos anos. Essa competitividade que existia por conta do baixo salário chinês já não é algo que está tão presente na realidade deste momento nos centros urbanos da China. Enquanto isso, voltando aqui para a Lupo, a companhia está também querendo acelerar a expansão das suas lojas no ano que vem. O negócio é totalmente baseado em franquias. Hoje são 807 unidades da Lupo no Brasil. Para o ano que vem a ideia é chegar a 975 e espera rapidamente aí alcançar a marca psicológica de 1.000 lojas. Existe também aí a parte de artigos esportivos, né, que a Lupo está dando, vamos dizer assim, bastante ênfase agora. A Lupo Esporte, ela entrou nesse segmento em 2010 e agora quer aproveitar essa questão da volta das atividades físicas,
né? Ano de Copa do Mundo, então a ideia é que este ano a empresa saia de 17 para 57 lojas exclusivas dedicadas a esse meio aí, esse universo esportivo, né? A Lupo quer compensar o faturamento conseguido até agora com a venda de máscaras que ela vinha fazendo e deve ter uma redução nos próximos meses, mas de qualquer sorte este segmento encerrou o ano com vendas de cerca de 200 milhões. São 300 máquinas que ficaram exclusivamente durante esse período da pandemia direcionadas para a produção de máscaras, mas que podem ser facilmente transformadas agora em equipamentos para os materiais esportivos, disse a CEO da empresa, né? Então tá aí os planos de crescimento, os planos de expansão da Lupo, né? Que tem aí a meta, né, de dobrar de tamanho até 2024. Este é o sentido da atividade empresarial. Os empresários estão focados nisso. Curioso também perceber isso, né? Quer dizer, uma empresa que chegou a 100 anos, olha que coisa interessante, né? 100 anos de vida. Esse é um dos temas que nós estamos exatamente abordando no nosso programa de desenvolvimento de lideranças, o nosso PDL. Estamos com a primeira turma já em atividade, vamos dizer assim, um treinamento de 5 meses que nós criamos, estamos com a primeira turma já acontecendo, não é? E esse é um dos temas que a gente está abordando. Como é que empresas conseguem sobreviver, né? Essa é uma pergunta que a gente tem debatido com os nossos participantes dessa turma 1. Porque se você for olhar, a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é gigantesca. 80% das empresas morrem antes de chegar no 5º ano de vida. Essa é a taxa de mortalidade no Brasil. 80% das empresas morrem antes de completar 5 anos de vida. Então, a grande luta do empresário, a grande luta das empresas é pela sobrevivência. E aí, se consegue passar do 5º ano, opa, foi para outro patamar. Passou o período crítico da sobrevivência. Geralmente aí as empresas viram de chave, as que conseguem entrar no 6º ano de vida, viram de chave e já começam, vamos dizer assim, a construir as bases do crescimento, da expansão. E aí vem essa segunda fase de vida das empresas, que é a fase dedicada ao crescimento. E aí depois existe uma terceira mudança de chave, que é aquelas empresas que sobreviveram, que cresceram e que agora querem desafiar o tempo e se perpetuar. É o caso aí agora da Lupo, né? 100 anos de vida. Seus fundadores já não estão mais entre nós, mas uma nova geração está tocando a empresa. E aí a gente perguntou isso para a nossa turma, o que faz uma empresa conseguir virar essas chaves, né? Sair da sobrevivência para o crescimento, sair do crescimento para a perpetuidade. Como é que se faz essa transição? O que é que liga estes pontos? O que é que faz com que haja essa conexão de sair da sobrevivência para o crescimento? O que é que faz sair do crescimento para a perpetuidade? Então, esses são alguns debates, algumas conversas que nós estamos tendo nas nossas aulas no PDL, no Programa de Desenvolvimento de Liderança, com a nossa primeira turma. Em breve deveremos lançar uma segunda turma. Se você tiver interesse em se aprofundar no meio empresarial, entender mais sobre as empresas, sobre a lógica corporativa, usar este conhecimento para crescer profissionalmente, usar este conhecimento para empreender, usar este conhecimento para poder ascender no trabalho e ganhar melhores remunerações, liderar equipes, coordenar projetos. Se você quiser melhor investir, a partir do momento que você entende melhor este ambiente, as estratégias, os planejamentos, a formação de pessoas, a mentalidade dos CEOs, então o PDL pode ser muito útil para você.
acredito que ainda este ano vamos lançar a segunda turma do PDL e se você tiver interesse, nós em breve anunciaremos aí uma pré-reserva para quem quiser fazer parte da segunda turma do PDL. Muito bem, e aí voltando à nossa vamos dizer assim, reflexão positiva, a nossa reflexão otimista, olha, se a gente olhar para o agronegócio, aí é covardia. Olhar para o agronegócio é covardia, porque esse é o setor que carrega o Brasil nas costas já há bastante tempo. Uma empresa do Rio Grande do Sul, a SLC Agrícola, faturou em 2021 4,6 bilhões de reais, né? E ela está planejando expandir a sua produção. A CLC está vivendo um dos seus melhores momentos de toda a sua história, desde que abriu capital na Bolsa em 2007. Ela é uma das maiores produtoras, entendeu, de grãos e fibras do Brasil. 2021 ela teve um lucro líquido recorde, foi mais de 1 bilhão de reais e um faturamento de 4,6 bilhões de reais, um resultado que foi quase 25% superior ao de 2020. O valor estimado de mercado da empresa está em mais de 10 bilhões de reais. Ela foi fundada em 1977. Olha aí de novo uma empresa que já saiu, né, da fase da sobrevivência e entrou na fase do crescimento. 1977, em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Tem alguém aí de Horizontina nos acompanhando? Se sim, deixa aqui o seu depoimento. Você conhece a SLC Agrícola? O que é que você pode falar sobre essa empresa? Nos dê detalhes sobre Horizontina. Que tal a vida aí? Como é a cidade? Tem influência estrangeira de alemães, italianos? Comenta aqui um pouco, deixa aqui o seu depoimento, será muito bem-vindo esse compartilhar de experiências, né? E de percepções sobre esse Brasil gigantesco. É um continente, gente, é por isso que é tão complexo o Brasil, porque é um continente, né? Dentro do Brasil cabe uma Europa. É muito interessante isso. E muito diferente também, né? Cada região com sua especificidade, sua particularidade. Vale a pena conhecer o Brasil. Definitivamente é muito interessante você poder viajar. É um dos meus programas favoritos é viajar. Viajar eu considero um investimento. Viajar é um investimento. Você conhece lugares, conhece culturas, conhece histórias, vive experiências, coleciona momentos, né? E aprende muito, aprende muito. E, obviamente, o próprio prazer de uma viagem, né? Os aspectos das belezas naturais, do povo, da gastronomia, das bebidas, enfim, é muito bacana viajar. Considere isso um investimento. Então, essa SLC Agrícola, né, ela concretizou um dos seus movimentos mais importantes em 2021, com a conclusão da incorporação Terra Santo Agro, que foi uma operação de 753 milhões de reais, e aí ela se tornou um dos gigantes do agro no Brasil. 2021 foi um ano muito especial, de expansão, muita inovação, consolidação de uma estratégia de negócios, disse o presidente da empresa, Aurélio Pavinato. E aí, quando a gente olha, dá uma amplitude e olha o agronegócio no ano passado fechou com um crescimento bruto de 42,2%. Foi o crescimento bruto do agronegócio. A participação do agro no PIB brasileiro no ano anterior foi de 27,5%. Foi a maior participação do agro no PIB desde 2004. A SLC é pioneira no setor aí, das empresas agro, vamos dizer assim, listadas na Bolsa. Ela vem investindo em pesquisa, vem investindo em tecnologia, exatamente para pavimentar esse crescimento de médio e longo prazo, ou seja, está investindo, não está pessimista, não está olhando o problema, não está aí no desespero,
né? O presidente da empresa não é um hard, né? Dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Não é assim que o empresário se comporta, né? Então, ele declarou que nós vamos nos diferenciar cada vez mais por meio de soluções inovadoras e de novos negócios. Foi o que ele declarou recentemente numa entrevista. Então, tá aí. Empresas investindo em modernização, em expansão e crescimento. É isso que eu vejo para o próximo ano no Brasil. E é isso que vai refletir em algum momento, de alguma forma, na Bolsa de Valores. Esteja atento a esses movimentos e perceba o que está acontecendo. Isso é muito importante, perceber o que está acontecendo. Continuamos com aquela novela da Claro TIM Vivo, né? Elas querem aí um desconto de 3 bilhões de reais pela Oi Móvel. Esse assunto vai ficar aí durante um período em banho-maria, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de notícia. As empresas têm aí 45 dias para conversar, para tentar chegar a um consenso. Se não chegarem a este consenso, vão contratar uma auditoria independente, isso está previsto e posto no contrato de venda, né? Vamos lembrar que o negócio foi fechado por 16,5 bilhões, que houve uma oferta firme da Highline por 15 bilhões. Eles apresentaram, o TIM Vivo e Claro apresentaram uma proposta 1,5 bi maior para eliminar a concorrência e agora gostariam de ter um desconto para ficar com uma transação abaixo dos 15 bilhões. Eu não acredito que o juiz concorde com isso. Eu não acredito que o juiz concorde com isso. Se esse cálculo se confirmar, o juiz vai botar o dedo do suspiro, porque não acredito que o juiz siga por este caminho, porque ele está defendendo. Qual o papel do juiz no processo de recuperação judicial? Defender a Oi e defender a condição de pagamento da Oi aos seus credores. Então, se esta proposta das operadoras for prejudicial à Oi, certamente o juiz vai lembrar e considerar que tinha uma outra empresa que oferecia 15 bilhões e que essa empresa era uma nova entrante, que ela estava interessada em entrar neste mercado e que muito provavelmente esse negócio seria fechado em pelo menos 15 bi. Esse é um sentimento que eu tenho e que poderia fazer com que o juiz reconsiderasse tudo isso. Obviamente, me parece ser pouco provável. Eu não vou dizer improvável, mas pouco provável, né? Eu acho que até lá haverá um entendimento entre as partes. Eu acredito que a auditoria independente vai apresentar um valor razoável entre as partes e o ajuste que tiver de acontecer será mínimo. Né? Esse é o meu entendimento. E o que o contrato também diz é que essa auditoria independente terá de ser aceita entre as partes. As compradoras poderão, de alguma maneira, depois tentar questionar alguma coisa na justiça? Poderão, mas eu acredito que o juiz vai bater o martelo, vai mandar executar o que tiver que ser executado e a partir daí, então, ele vai encerrar a recuperação judicial da Oi. Temos que aguardar, nada mais além disso. As pessoas que ficam me perguntando sobre esse assunto, ansiosas, olha, não tem como ficar ansioso, tem que esperar. Não tem mais nada a fazer a não ser ficar esperando. Nessa espera, poderá acontecer o grupamento de ações? Sim, poderá acontecer o grupamento de ações. Sim, a resposta é essa. Entendeu? No mais, quem achar que isso é prejudicial, vende o papel e sai da ação. Pronto, simples assim. Não há mistério no mundo dos investimentos. Ou você está convencido de um caminho, de uma possibilidade, de uma perspectiva, de um cenário, ou então você, se não está confiante, desiste e vende. Vou vender com prejuízo. Vende com prejuízo. Vai tentar sorte, vai tentar ganhar em outra coisa, entendeu? Mas é isso, é simples. O mercado de ações não é complicado. Nós é que complicamos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.